Mulheres de Esperança. Minhas queridas amigas, depois do episódio sobre FOMO, o medo de estar a perder algo, hoje trazemos um tema que pode ser um tanto quanto delicado, mas também acredito que seja muito adequado ao tempo em que vivemos. Já que as redes sociais se tornaram espaço de opinião pública, onde muitos comentam um pouco sobre tudo e todos, então precisamos falar sobre uma tendência na nossa fala que impera e que nos passa despercebida porque confundimos com sinceridade. O assunto de hoje é sobre a cultura do "pronto, falei", que tem levado muitas pessoas a ficarem expostas não apenas nas redes sociais, devido às expressões de opinião que têm, como também revela que no dia-a-dia estamos propensas a perder bons relacionamentos por causa da forma equivocada com que falamos com as pessoas, confundindo, lá está, palavras brutas com sinceridade. Antes de continuarmos, pedimos-te, querido ouvinte, que partilhes este episódio com o máximo de mulheres que conheces, para que elas também possam fazer parte desta nossa roda de conversa, claro. Garantimos que tudo o que será falado será em amor. Verdade. Podes descansar no que te dizemos, que o que não vão faltar são palavras gentis para um assunto que pode ser considerado complicado. Por isso, podes partilhar o episódio pela plataforma que estás a ouvir neste momento, seja o Spotify, YouTube ou Apple Podcast, ou pela app da RTM Portugal. Neste episódio, o nosso objetivo é levar-te numa trajetória de entender que somos responsáveis pelo que dizemos e como o fazemos. Talvez não sejamos responsáveis pela forma como somos interpretadas, mas existem formas práticas de saber onde está a nossa responsabilidade e o nosso limite em tudo aquilo que dizemos ou queremos dizer, não é? Exatamente. Para que haja uma mudança naquilo que estamos acostumadas ou para não seguirmos tendências que em nada nos acrescentam, é preciso haver uma renovação no modo de pensar para que as nossas atitudes correspondam a essa mudança. Assim como uma tomada de consciência onde podemos melhorar. Por tudo isto, fica connosco para não perderes nada do que vamos falar. Esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Eu espero que tenhas ficado com uma pulga atrás da orelha, como se costuma dizer. Porque agora é a hora. Vamos falar sobre esta cultura que está muito presente no nosso dia-a-dia, a cultura do "pronto, falei". Quantas vezes já não deste por ti, depois de teres falado tudo o que tinhas entalado na garganta, aliviada por dizeres tudo o que andavas a guardar há tanto tempo? Só que sem te importares no estado em que a outra pessoa ficou. E sem a pessoa ter dado qualquer tipo de abertura para tal. Eu acredito que já todas passámos por isso, tanto no papel de dizer tudo o que achávamos que precisava ser dito, como no papel de quem ouviu tudo calada. É um assunto com o qual todas nós nos identificamos e é algo que não nos passa despercebido, principalmente porque temos acesso a cenas assim, por causa das redes sociais. O opinar sobre a vida alheia virou um react ou um uso ilícito da liberdade de expressão. Mas será que é isso mesmo? Não estaremos a caminhar por um rumo onde podemos estar a perder a noção do que nos é verdadeiramente lícito falar? Bom, precisamos começar a desenrolar este tema. Bora lá! Ainda que tenhamos liberdade para falarmos tudo o que nos apetece, a verdade é que precisamos ser conscientes de que ser adulta é tomar responsabilidade por tudo o que fazemos e dizemos. Ser responsável nada mais é do que estar apto para responder eficazmente a determinados acontecimentos. Deste modo, para responder de forma eficaz às mais variadas situações, precisamos ser coerentes no que dizemos, adequar o tom que utilizamos e a intenção real daquilo que queremos falar. E é aqui que acabamos por nos perder. É verdade. Por vezes temos as melhores das intenções, mas a forma como falamos pode estragar tudo. Sendo assim, vamos tirar nota do seguinte: mais do que ter atenção em articular boas palavras, precisamos saber o que falar, respeitando a vontade da pessoa de querer uma opinião ou não, como falar sobre o assunto, de modo a que haja uma transformação e não um mal-estar ou resistência. E por último, quando falar. É necessário discernir o tempo em que devemos falar ou deixar apenas a outra pessoa falar. Ora, nem mais. Estes passos práticos, na verdade, apontam para algo muito importante que devemos sempre questionar.
Aquilo que estou prestes a falar vai aproximar-me ou afastar-me das pessoas? Coloca em causa a integridade de quem estou a falar ou para quem estou a falar? Já vimos que somos responsáveis pelo que falamos, mas devemos levar em consideração que as nossas palavras podem ser cheias de verdade e amor. Sempre tendo em mente que estes dois conceitos nunca andam separados, pois amor sem verdade é falsidade. A verdade sem amor é apenas brutalidade. Ambas as posições, quando separamos o amor da verdade e a verdade do amor, apenas revelam que ainda existe uma jornada a percorrer no caminho da maturidade. Inês, também penso que seja importante reter que, para além de ser uma jornada de maturidade, que todas devemos ganhar a coragem para percorrer, também é uma demonstração de que não existe nada mais belo e forte numa pessoa do que estar aberta para que o seu caráter seja moldado. Exatamente. Falo por mim. Das coisas que mais admiro é quando alguém se dispõe a continuar a crescer e a ter o seu caráter transformado, pois ninguém pode viver sozinho e precisamos aprender a lidar com todas as situações e pessoas. E se há algo que sempre é bonito ver em alguém, é um caráter gentil. E nisso não há fraqueza alguma. Aprender, orar, ouvir, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Querido ouvinte, caso te tenhas juntado agora a nós, participa deste momento em que falamos sobre a grande tendência da cultura do pronto, falei. Não queremos que percas nada do que foi falado aqui, por isso, se precisas apanhar todo o tema a partir do início, podes voltar a ouvir o episódio nas plataformas de streaming, Apple Podcast e Spotify. Até agora mencionámos que esta tendência do nosso tempo pode colocar em risco os nossos relacionamentos e até já apresentámos passos práticos de modo a que possamos avaliar sobre o que vamos falar, como o vamos fazer e saber quando falar. Tudo isto demonstra em nós um caráter gentil, que sabe que amor e verdade precisam andar juntos, da mesma forma como precisamos respeitar a pessoa que nos ouve. Já que somos responsáveis pelo que dizemos, que possamos fazê-lo de forma a que haja um bom resultado e não uma barreira ou resistência. É exatamente isso que vejo que é preciso, melhor, que precisamos fazer. Aliás, penso que agora é o momento ideal de não ficarmos apenas pelo conhecimento técnico, mas de aprofundarmos um pouco mais acerca do maior exemplo que temos, aquilo que Deus pensa sobre o assunto. Viver de acordo com o que o Criador da vida considera como apropriado é a nossa régua. E quanto mais descobrirmos sobre o que Ele considera ser melhor, melhores resultados vamos vivenciar. E penso não ser a única a pensar desta forma. Para quem nos acompanha e tem colocado toda a palavra que traz vida em prática, com toda a certeza, também já deve ter colhido bons frutos disso. Sónia, o que achas de avançarmos para um nível mais profundo e procurarmos respostas na fonte mais pura? Acho que é hora. Sim. Até porque sermos confrontadas com a verdade é o que nos permite sair da sala da culpa ou da vergonha, pelas vezes que já cometemos o erro de falar de forma inapropriada, porque deixamos as nossas emoções ficarem à flor da pele. E para trazer mais leveza, confrontos nunca são um problema, porque a partir deles vêm os convencimentos que necessitamos para que a nossa vida seja transformada. São como a chave certa para uma porta que parece que esteve sempre trancada. Por isso vamos começar por nos deixarmos ser convencidas de que as desculpas que utilizamos não foi bem isso que eu disse. Quem diz o que quer ouve o que não quer. Estás a fazer uma interpretação errada do que eu disse. Não nos levam a lado nenhum. Mas a mudança começa por baixarmos as nossas barreiras e prestarmos atenção de que devemos fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem connosco. Querido ouvinte, o que a Sónia acabou de falar é muito importante. O próprio Jesus ensinou isso no seu maior discurso chamado o Sermão da Montanha e que encontramos no capítulo 7 do livro de Mateus, mais especificamente no versículo 12. Inclusive, muitos estudiosos vão dar o nome de regra de ouro a este posicionamento que devemos ter perante as pessoas. A consciência de que, se eu não toleraria algo assim, então eu também não devo fazer ao meu próximo. Ou seja, se eu não aguentasse ouvir determinadas palavras pesadas, julgadoras e insultuosas, por que razão me acharia no direito de fazer algo assim para com outra pessoa? E ainda mais, arriscando-me a ser um motivo para que a pessoa
fique mal ou perder a sua amizade? Aqui é importante voltar a mencionar que o amor e a verdade andam juntos. Ou seja, às vezes, pelo medo de perder pessoas, deixamos de falar a verdade. Só que quando atuamos apenas em amor e deixamos a verdade de lado, estamos a compactuar com o que pode ser errado e agimos em falsidade. Da mesma forma, se falarmos apenas a verdade, mas deixarmos de lado as palavras amorosas, estamos apenas a ser grosseiras e a criar uma barreira nesse relacionamento. Por isso, voltamos a repetir: amor e verdade devem andar juntos quando falamos, pois amor sem verdade é falsidade e verdade sem amor é apenas brutalidade. A forma de chegarmos ao equilíbrio, para além do que já vimos que está escrito em Mateus 7,12, é ter em mente o seguinte: quando estamos com a pessoa, precisamos olhar para ela como quem ela é. Uma pessoa que também é tão amada por Deus quanto nós somos. Que Jesus também tinha no seu pensamento enquanto caminhava para a cruz e que também se entregou por essa pessoa, tal como se entregou por nós. Antes de falarmos qualquer coisa baseando na nossa personalidade ou direito de opinião, deveríamos perguntar: se Jesus estivesse aqui connosco, será que ele falaria como eu penso em falar ou como eu quero falar? É que por mais que as nossas intenções sejam doces, não podemos permitir que jorrem de nós palavras amargas. Pois tal como está escrito em Tiago 3,11, não é possível que de uma fonte jorre água doce e salgada ao mesmo tempo. Então, se as nossas intenções são doces, por que permitir jorrar água amarga? Convidamos-te a refletir em tudo o que foi falado e lançamos-te o desafio de meditar, pensar e repensar na forma como tens falado até hoje com as pessoas. Das que mais amas até às que são apenas conhecidas. O objetivo é mostrar-te como podes desfrutar muito mais dos relacionamentos com as pessoas, de como é possível mudar sempre para melhor e ter mais esperança e de que haverá sempre recompensa. Assim nos despedimos de mais um episódio e em breve estaremos de volta. Mas não te esqueças, encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.